Ó, então, só para a gente recapitular, nós estamos estudando, então, o quinto capítulo, que é Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo que vai tratar aí das bem-aventuranças, né? Está presente aí no Sermão do Monte. Vai falar bastante para a gente sobre as nossas dificuldades aqui, sobre o porquê delas, como lidar com elas, né? No primeiro subtítulo lá, o subitem Justiça das Aflições, a gente viu que há uma justiça em Cheguei todas. agora aí. Aí, agora a gente está te ouvindo. E qual capítulo que nós Nós estamos? paramos no quinto capítulo, o item 9. A gente vai começar a ler agora. E aí a gente estava falando aqui, né, recapitulando aí o que a gente já viu até agora sobre o quinto capítulo, a justiça das aflições, né, que há uma justiça nas aflições, naquilo tudo que a gente passa aqui. Aí a gente vai então entender as causas das aflições, e a gente viu que tem as causas atuais, que elas estão ali atreladas à forma como a gente vive nessa existência, e isso reflete nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, às vezes lições que nós já deveríamos ter aprendido, mas ainda que cometemos o erro ou persistimos ainda em algumas das nossas falhas, e por isso que a gente acaba sofrendo aqui já nessa existência, já para nos lembrar, né? Fica até mais fácil para que a gente lembre aquilo que a gente já aprendeu através do sofrimento que a gente está passando, para que a gente possa mudar. Aí depois a gente viu que a causa das aflições, elas podem também estar ligadas às vidas passadas, né? Então, as causas anteriores das aflições, é o que a gente está estudando agora. E nós vamos agora, então, para o nono item, tá bom? A Conceição vai ler um pouquinho, depois a Raquel. Então, vamos lá, Entre- Conceição. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas a provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual seria tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Cumprir uma tarefa a cumprir, da qual seria tanto mais recompensado e se sai vitorioso quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mas especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de almas elevadas, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua procedente, existência, e que suportam com uma designação toda cristã as, mai, as maiores dores pedido a Deus para as suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que excitam as queixas e compelem ao homem a revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente de quem do que imposto, e a prova de uma forte resolução, e que é um sinal de progresso. Olha aí, Os que interessante, né, gente? Que coisa essa. A gente mesmo
refletir ali, né, a gente vai ver quantas informações tem aqui, importantíssimas para nós, ó. Ele começa dizendo assim, né, que entretanto não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. Então, quer dizer que não quer, o nosso sofrimento atual, ou determinado sofrimento atual, não é necessariamente fruto de algo que nós fizemos no passado ou de algo que nós fizemos nessa atual existência. Então, não necessariamente a expiação seja resultante de uma dessas duas coisas, tá? Pode ser o indício, são frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Então, lá no plano espiritual, né, quando estamos na erraticidade, naquele tempo todo que a gente passa, que é um tempo tão produtivo, que para algumas pessoas pensam que vão estar lá, como no filme Nosso Lar, vagando de um lado para o outro, olhando o laguinho, ouvindo música. Na verdade, isso é só um tempo ali para o espírito refletir. Tudo ali gira em torno da evolução do espírito. Então, todos os momentos ele está trabalhando. Então ele está lá pensando na vida dele, né, nas encarnações, nas dificuldades, e ele vê alguns pontos em que ele precisa melhorar, alguns pontos que atrapalharam a sua existência precedente, né, e que ele precisa ali melhorar. Então, às vezes, ele escolhe passar por determinada expiação para terminar de se depurar. Então, são coisas da nossa vida que a gente tem o entendimento de qual é o certo, sabe que nós temos a capacidade de passar por aquilo, mas que a gente ainda está com dificuldade de fazer. Às vezes, por exemplo, a prática da caridade. Então, a gente sabe que é o certo, a gente sabe como fazer, mas às vezes, em algumas existências, a gente vem e não faz, a gente não faz exatamente aquilo. Então, a gente vem com isso, você, não, eu quero passar uma vida mesmo dedicada à caridade, a só fazer isso, eu quero vir aqui numa existência e praticar a caridade. Então, ele vem e é inserido em determinadas situações e lugares onde ele vai estar sempre ali sendo forçado a abdicar das suas vontades, das suas necessidades, ou das coisas que ele quer, pela caridade. E olha que ele vai dizer, isso é só um exemplo. Existem várias outras formas também que a gente observa de coisas que a gente pediu para vir aqui e passar por elas, e aparentemente se tornam até certo ponto expiação, mas que elas têm uma característica diferente que acaba mostrando que não é simplesmente algo que nós estamos pagando, né? Apesar de ser uma expiação, ela não advém de falhas que cometemos no passado ou na vida atual, mas sim de algo que pedimos para nos depurar. Então ele fala assim, ó, assim, a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, né? Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Então, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, que nós somos seres imperfeitos. Porque mesmo que estejamos passando por provas ou expiações, ou mesmo passando por uma expiação que serve de prova para nós, mesmo essas três situações, todas elas indicam que nós somos seres inferiores, já que precisamos dessas coisas, precisamos passar por isso, né? Porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado, entende? Então, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui passando nem por provas, nem por expiações, e nem expiações que são provas, né? Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão. Olha aí, então existe prova, expiação e missão, tá? Então, isso é bem importante que fique registrado para a gente saber. Às vezes a gente fala errado, eu não sei qual é a minha missão aqui, né? Não. Só quem tem missão aqui é espírito de luz, espírito perfeito, que vem aqui com determinada ação. E a gente vai perceber como isso. Olha aqui, ó. Então, um grau de elevação, mas querendo avançar ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa, né? Tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, né? Ou seja, que já nasce com ele, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência. Então, a gente observa quando um espírito, alguém está encarnado aqui em missão, justamente por essas características. E aqui a gente pode citar, assim, Chico Xavier.
tá? Eu acho que é um exemplo mais claro aqui de um espírito que veio aqui mesmo em missão, né? Por quê? A gente vê justamente essas características nele aqui, né? São instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos, né? Que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem lamentações. Então, alguém que realmente tem um conhecimento do que é resignação, tem conhecimento de que aquilo que está passando é necessário para ele, de alguma forma ele pediu aquilo, ele precisa passar por aquilo. Outra questão que ele vai falar aqui sobre a questão das nossas expiações, quando essas expiações são provas, justamente quando nós passamos pela expiação e nós não buscamos brigar com Deus ou querer jogar para outra pessoa ou outra coisa essa nossa dor, essa nossa dificuldade. Porque intuitivamente, né, dentro de nós, nós sabemos que aquilo nos compete, ou seja, que é como se nós tivéssemos nos preparado para passar por aquilo. Então, passamos por determinada expiação, né, ou dificuldade, e sem muito murmurar, sem brigar com Deus, né, entender, não, é assim mesmo, eu preciso passar por isso, é, é uma expiação, ou é uma prova que eu devo passar. Não tem muito essa briga, essa questão o porquê disso. Eu falo assim, Deus, por que que eu estou passando por isso? Que mal que eu fiz? Né? Sempre indagando a Deus, ou mesmo criticando, querendo falar que Deus é o culpado por estar passando por isso, né? Olha o que ele fala aqui para gente, ó. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas, né? E compelem o homem à revolta contra Deus. Então, essa é uma característica da expiação. Lembra que a gente sempre lê e aprende o porquê da expiação, né? Claro, a lei de causa e efeito. Mas qual é o intuito? Não é sofrer, né? A lei de causa e efeito diz que tudo aquilo que nós fizemos ao outro, nós vamos também sofrer. A questão mesmo, é uma lei natural. Mas não é porque, por exemplo, lembra que a gente fala que não é porque eu dei um tiro na pessoa e tirei a vida dela, que não a vida seguinte vou acontecer a mesma coisa comigo. Alguém vai vir e tirar a minha vida com um tiro. Não é olho por olho e dente por dente, não é esse o intuito. O intuito é aprendizado. Então, é algo que vai acontecer com o intuito de fazer a pessoa aprender. Às vezes, a pessoa não aprende pelo amor, às vezes, ela tem que aprender pela dor. Muitas vezes, a expiação ela vem e vem dessa forma, porque o indivíduo ainda não adquiriu a consciência do erro que cometeu. Ele ainda não tem a humildade para reconhecer, né, a sua imperfeição, para reconhecer que talvez ele realmente seja merecedor daquilo. Então, muitas vezes essas expiações vêm para forçar o indivíduo a aprender. E essa expiação só acontece justamente reflexo da lei de causa e efeito. Então, se está sofrendo e eleva esse sofrimento, né, ou como ele coloca aqui, excitando, cadê aqui? 9, excitando, né, as pessoas a revolta contra Deus, né, as queixas e tudo mais. Então, essa é uma característica de quem está realmente passando por uma pura e simples, entre aspas, expiação. Agora, quando nós estamos passando por uma expiação que é uma prova para nós dentro assim do nosso sentimento, do nosso entendimento, nós temos uma resignação. A gente automaticamente reconhece, sabe que a gente precisa passar por aquilo porque precisa aprender. A gente reconhece, de repente, pela dificuldade que estamos tendo em passar por aquela expiação, o quanto ela é importante para nós e para a nossa evolução, né? Às vezes a gente passa, assim, é, situações, por exemplo, de problema com a família, né? Com algum familiar. Então, a gente vê quanto a gente tem dificuldade de lidar com um parente, por exemplo, que é muito teimoso, né? Ou que é mal, vamos dizer assim, né? Está sempre ali buscando brigas e conflitos. Então, você vê que você precisa passar por aquilo, mas que a sua dificuldade de lidar com aquela situação mostra o quanto você precisa desenvolver um aprendizado, desenvolver
habilidade para lidar com aquela situação. Entre outras situações, né? A gente pode observar na nossa vida, por exemplo, a prova de viver como espíritas, né? Muitas vezes é uma expiação, né? Ou seja, é uma expiação que serve de prova, porque a gente sabe das dificuldades que é se manter nos estudos, se manter mesmo ali fazendo as coisas que Jesus ensinou, o quanto é difícil a gente abdicar, às vezes, das coisas que a gente quer fazer em prol do próximo, ou em prol do coletivo, né? Então, essa dificuldade, mas a gente não reclama com Deus, muito pelo contrário, a gente agradece a Deus a oportunidade de estar desenvolvendo essa tarefa, né? De estar ali agora na doutrina, ou outras situações, embora a gente tenha dificuldade, a gente não reclama, não incita queixas, né? Como ele coloca aqui, e não compelem aqui uma revolta contra Deus, tá? E a missão, a gente viu aqui que realmente é mais fácil de reconhecer, porque aquele que está passando por uma missão, efetivamente, a gente observa na sua conduta como um todo, ele é totalmente diferente à parte, né? Ele coloca assim, a alma elevada, nobres sentimentos, né? Que parece não ter trazido nada de mal da sua precedente existência, né? O sofrimento que não excita lamentações pode ser, pode, sem dúvida, ser uma expiação. Tudo bem, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. Veja, então, a diferença. A expiação, ela é imposta. Ela é imposta àquele espírito que cometeu muitas falhas, que não conseguiu aprender, que não teve humildade, muitas vezes, para reconhecer o erro, e ele vem e passa pela expiação. Tanto é essa sua falta de entendimento, que quando ele passa pela expiação, ele nunca olha para ele como culpado. Porque ele, é óbvio, ele ainda não reconheceu, ele ainda não tem essa humildade de reconhecer o seu erro e as suas imperfeições. Ele busca em outra pessoa, em outro lugar, a causa para essas suas expiações. E ele vai sofrer, até o momento. Lembra quando o André Luiz, aqui é um bom exemplo, o André Luiz, quando ele se encontra lá no umbral, ele busca muitas formas em todos os lugares o porquê dele estar ali, né? Enfim, ele nunca olha para ele realmente como a causa ali, ele ser o culpado por estar ali. Só quando ele realmente, com humildade, pede ajuda, ele começa ali a ser ajudado e amparado. É justamente disso que se trata. Um espírito que ele ainda não tem esse reconhecimento da sua pequenez, das suas imperfeições, que ele não consegue reconhecer-se ali como causa única ali, né, das suas dificuldades, ele precisa passar por expiações para que isso aconteça. Só depois de muito sofrer que ele começa a refletir sobre a sua vida, os seus sofrimentos e começa a buscar a causa dos seus sofrimentos para entender por que ele está sofrendo. Então ele começa a observar como foi a vida dele na infância, como ele tratava os irmãos, ou os vizinhos, os amigos da escola, depois na adolescência, na sua família, quando ele constitui família, como ele tratava a sua esposa, os seus filhos. Então, ele começa a observar que muitas das coisas que hoje são motivo de sofrimento para ele, são causas ali das situações, das coisas que ele fez, né, durante a sua vida. Bom, então são esses três pontos aí. A gente, nos nossos sofrimentos, pode ser expiação, pode ser uma expiação que é uma prova para nós, ou então uma missão. Uma missão, mas a gente já sabe que é mais para espíritos evoluídos, espíritos não necessariamente, gente, espíritos puros, tá? São espíritos que já estão assim bem adiantados, já estão bem elevados, não precisam mais passar por provas e expiações, é claro, isso já demonstra ali a natureza desse espírito, mas se ele ainda ele está em evolução e ele escolhe algumas missões, né, para ajudar realmente. E aí é o que ele fala aqui, né, que quando ele sai, quanto mais difícil essa prova e ele sai vitorioso, mais forte ele sai, né, e maior evolução ele ganha. Então é um presente, vamos dizer assim, né? É como, por exemplo, quando a gente lê, qual que foi o livro?
acho que, se eu não me engano, o livro era Renúncia, né? E o espírito lá, ele, da Alcione, né? Ou Alcione, ela escolhe reencarnar para ajudar o grande amor dela e tal, que ainda não conseguiu se desvencilhar dos desejos, né, da coisa carnal e tudo mais. E ela escolhe como missão, né, porque ela já está em orbes mais evoluídos, né, e ela escolhe missão retornar à Terra para auxiliar esse espírito, esse grande amor dela. Só que ela sabe que ela pode tanto sair vitoriosa como ela pode também acabar saindo derrotada, no sentido de sucumbir aos desejos, às questões da carne aqui da Terra, acabar esquecendo o propósito dela aqui e acabar se entregando e prejudicar a sua evolução com isso, né? Então, muitas vezes os espíritos que escolhem vir por missão não é tão simples. Ah, eu vou lá, vou fazer uma missão e saindo de lá eu vou sair muito melhor. Nem sempre. Realmente é uma dificuldade que ele passa e que ele pode sucumbir, tá bom? Então, são esses três pontos aí das nossas aflições. Pode ser uma aflição, uma aflição que é uma prova ou uma missão, tá? E só o último aqui que eu já li, né? Mas só para a gente finalizar, o sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Então, gente, pode observar, nós que estamos aqui, certamente, em algumas das nossas questões, vamos encontrar essa característica, né? De situações em que a gente passa, é dificultoso, é doído, mas a gente passa assim com uma certa resignação, como se a gente já soubesse que ia passar por isso, ou já soubesse que é assim mesmo, e de duas, uma, ou porque nós já passamos por uma situação similar, ou porque nós lá já sabíamos como o que iríamos passar nesse sentido, né? Então, às vezes, por exemplo, a prova de uma doença. Às vezes a gente vê a pessoa passando por uma facilidade, sabe? Não, tranquilo, é isso mesmo, mas nossa, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo, tomar remédio, não sei. Não, mas tudo bem, é assim mesmo, né? Quer dizer, a pessoa passa por uma grande dificuldade, mas ela passa com muita resignação. Mesmo nos momentos de grande aflição, de dúvidas ali, ela sente dentro dela uma certeza, uma convicção de que nada pode acontecer, nada de ruim, vamos dizer assim, porque tudo já está dentro de um plano, tudo já está dentro de algo que vai chegar ou que vai ter um certo resultado, né? Enfim, são vários os pontos para a gente refletir sobre isso. Mas é justamente isso, tá? Esses três pontos é o que a gente guarda desse item aqui, são essas três formas das nossas aflições, tá bom? Vamos ler então o item 10. Raquel, você quer ler um pouquinho então? O item 10 é Vamos lá. o. Tá bom. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que sejam purificados. E nas suas diversas existências corporais, que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Bom, então é justamente aí, né? Ele conclui esse subitem aqui das causas anteriores das aflições, dizendo justamente essa questão, que os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Então, nós não vamos ainda
gozar da felicidade perfeita enquanto não atingirmos ainda esse grau de pureza, né? Onde nós, por exemplo, não vamos mais precisar sofrer provas e expiações, nós vamos estar aí concorrendo sempre para a ajuda de todos, e quando encarnados, nós vamos estar por missão, né? Para desenvolver um conhecimento ou desenvolver uma característica específica. E aí ele continua dizendo assim que toda mancha lhe interdita a entrada nos mundos felizes. Então, nós, todas as manchas que nós temos, né, e a gente sabe reconhecer quais são as manchas, essas manchas é que nos impedem o ingresso nos mundos mais felizes do que o nosso. Então, para ir por um mundo de regeneração, por exemplo, nós temos dificuldades que nos impedem de chegar lá. É por isso que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, tá? Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. Então, o exemplo é esse. Nós estamos num navio, de repente somos todos lá cometidos de uma peste ou de doenças, e para poder entrar na cidade, nós temos que provar que nós não estamos mais doentes. É mais ou menos essa é a comparação, né? Essa analogia que ele faz com a nossa entrada em outros mundos, mundos mais felizes. E olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente é permitida a nossa entrada, mesmo com algumas chagas, né, algumas manchas ainda, né, no intuito de fazer com que nós, estando em outro um lugar melhor e tal, nós nos esforcemos mais para nos purificarmos, né? Muitas vezes é dada essa oportunidade que a gente ingresse em mundos um pouco mais avançados que a nossa condição, para que nós possamos evoluir mais rápido, né? Então, às vezes acontece. E acontece também de espíritos que estão em mundos que são transformados ou mundos que já estão melhorando, e por conta das suas imperfeições, esses acabam atrapalhando a evolução daquele orbe, e aí então eles são convidados, vamos dizer assim, né? Eles começam a reencarnar em mundos um pouco mais atrasados, para que nesses mundos eles possam se depurar e então ter de novo a oportunidade de ingressar nesses mundos. E é o que a gente vê, por exemplo, em muitos espíritos que foram degradados, né? A gente tem os degredados, né, de Capela, que é o mais conhecido, mas esse degredo ele é muito comum, de espíritos que estão vivendo num mundo que já atingiu um certo grau, né, e só que esses espíritos lá vivendo acabam atrapalhando a vida dos espíritos que já estão lá e que já estão nesse grau, nesse certo grau de desenvolvimento. E aí, para não atrapalhar, né, as pessoas que lá estão, aqueles seres que lá estão, ele começa então a ingressar em mundos um pouco mais inferiores, para que ele possa se depurar, se livrar dessas chagas e então voltar a esses mundos, tá? Enfim, a gente vai estar sempre precisando reencarnar para limpar, né, essas manchas, para que a gente possa ingressar em mundos mais felizes. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições, tá? A prova da vida adiantam quando bem suportadas, tá, gente? Como expiações, essas provas, né? Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Por isso que aí a gente acaba entendendo por que que uns sofrem mais do que outros. Às vezes, o mal é muito grande e o remédio precisa ser igualmente grande. Isso é de cada um. E não é melhor ou pior do que nós por conta disso. Porque, às vezes, é uma chaga, uma dificuldade dele que é grande, que precisa de um remédio, né, também forte, que está atrapalhando o ingresso dele. E ele, quando se purificar daquela dificuldade, ele dá um grande salto na sua evolução. Então, o que eu quero dizer, às vezes, a pessoa está passando pela prova, por exemplo, pela expiação da moradia de rua. Algumas pessoas o colocam como inferior porque ele está passando por aquela dificuldade, está morando daquele jeito, vivendo daquela forma. O outro pode colocá-lo ali como um ser inferior. Mas, às vezes, ele está passando por aquela expiação para limpar uma chaga, uma dificuldade que está impedindo de entrar num mundo melhor. E ali, quando ele se depura, termina aquela existência,
Aí a gente vai ver, nossa, mas cadê fulano que eu achava inferior, que vivia na rua? E aí quando vai ver, é um espírito já mais evoluído que ele, né? Mais, que já está no mundo melhor. Então, às vezes, é isso. A pessoa às vezes está passando por uma dificuldade muito grande, uma expiação muito forte, que é um remédio que a sua chaga precisa. E a gente não pode querer julgar e achar que ele é um espírito inferior por estar passando por uma dificuldade maior do que a nossa, entende? Ah, se esse espírito está passando por isso é porque boa coisa não é. Então, ele ainda não é um espírito tão bom. Eu, pelo menos, pratico a caridade, né? E não faço mal a ninguém. Então, olha o pensamento que a gente pode chegar a ter. Então, não necessariamente quem está passando por uma grande aflição seja um mau espírito, mas sim esteja ali recebendo um remédio mais forte, porque a sua chaga é também grande, tá? Então, esse é um pensamento para a gente refletir, tá? Até para nós mesmos. A gente às vezes fala, nossa, mas acontece isso comigo, eu tenho isso, nossa, eu devo ser o pior espírito do mundo, né? Ou mais atrasado. Não necessariamente. Às vezes as nossas expiações, elas estão concorrendo ali como um remédio mais forte para curar a nossa chaga, que às vezes é aquilo que está impedindo a gente de ingressar no mundo melhor. Então, ou seja, outros aprendizados a gente já adquiriu, mas ainda tem uma coisinha que não está deixando a gente ir. E quando a gente conseguir eliminar, quando a gente conseguir purificar aquela determinada chaga, a gente consegue avançar, tá bom? Aí ele fala assim, né? É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e regozijar-se de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, gente. Isso é o mais importante. Nas nossas aflições, devemos ter sempre resignação, sempre confiar em Deus, saber que se estamos passando por isso, é necessário. Às vezes, isso é com todos, tá? Eu falo isso, mas isso é natural para qualquer um, comigo também acontece. A gente passa por uma situação, a gente questiona, fala assim, nossa, por que que eu estou passando, né, por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Poxa, eu sei que é assim, tal. Então, por que que não acontece diferente? Confiar em Deus, né? Ter realmente ali a resignação. Às vezes, o entendimento está agora. Antes a gente não tinha, né? Então, às vezes você está passando por uma expiação na qual agora você tem entendimento, mas que antes você não tinha. Mas isso não elimina a necessidade de passar por ela. E se você passar bem por ela com resignação, ela vai ser uma prova. Se você passar ali murmurando, maldizendo, criticando, ela vai deixar de ser uma prova para se tornar apenas expiação, tá? É daí que a gente fala que nem toda prova é uma expiação, né? Mas ela pode se tornar, se a gente não olhar para ela como uma prova, e sim como uma expiação. Bom, ele fala, depende dele, né, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, olha que importante, né, quando a gente fala aí sobre as causas das nossas aflições, que não é simplesmente sofrer, né, muito pelo contrário, o sofrimento a gente só tem pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, por sermos ainda recalcitrantes, né, por não aceitar, né, por não permitir, por não querer que a nossa vontade esteja acima e sim abaixo, aí a gente sofre mesmo, né? Então, e a gente começa a entender as expiações, saber que elas podem vir de outras vidas, dessa vida, que não necessariamente seja uma resposta pela lei de causa e efeito, e sim algo que nós pedimos para passar, para reforçar o aprendizado adquirido, ou mesmo para provar, né, realmente algo que nós achamos que adquirimos, enfim. Então, são essas características aí das causas das nossas aflições, tá? Aí agora, né, nós vamos primeiro ver se alguém aí quer fazer alguma colocação e tudo mais, para que nós possamos entrar aí no subitem esquecimento do passado, o porquê, né, da gente ter esse véu do esquecimento e como ele nos ajuda, qual que é a importância dele na nossa evolução enquanto encarnados, né? E
e também para que nós possamos passar pelas nossas provas e expiações, né? Que sem o véu do esquecimento, será que a gente conseguiria passar da mesma forma ou ter ou obter o mesmo proveito das nossas provas e expiações se nós lembrássemos exatamente o que nós fomos e fizemos nas outras vidas, né? Então vamos entender um pouquinho do véu do esquecimento. Mas antes, alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão das nossas aflições? Ficou bem claro, a questão da missão, né? Que é sempre quando a gente fala missão, é de espírito de luz, espírito que não precisa mais passar por provas e expiações. Então, que nenhum de nós, pelo menos eu acredito aqui, não sei, né? Posso estar errado, claro, mas nós estamos aqui em missão, né? Nós estamos aqui realmente num planeta de provas e expiações, passando às vezes mais por provas do que expiações, ou mais expiações do que provas, mas isso não determina exatamente se nós somos espíritos tão inferiores ou não, mas que estamos aqui sim para limpar essas chagas, tá? Que é o que está nos impedindo de ir para o mundo de regeneração. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Pode falar, Eduardo. Então, só depende de nós. Só depende de nós, né? Exatamente. Porque, porque a gente, às vezes, a gente até se esforça em querer ajudar uma pessoa, mas se essa pessoa não querer ser ajudada, não adianta nada. É, a Não gente não adianta. muda ninguém, a gente muda a dificuldade, muda a nós mesmos, né? Às vezes é um pouquinho assim em cada encarnação, né? Mas, E até, mas, mas pode estar certo de uma coisa: o que nós estamos fazendo aqui, já subimos pelo menos 1 milímetro no degrau. com certeza, porque quando se a gente imaginar em outras existências, será que a gente estava dedicando, nem que fosse uma hora e meia, numa semana, aos estudos? Será que nós estávamos olhando com esse olhar mesmo refletivo ali, inquiridor das nossas dificuldades e daquilo que nós estamos vivendo? Porque a gente vê tantos dos nossos irmãos que não estão nem aí com nada disso, que não pensam em nenhum momento sobre as suas ações, ou em caridade, ou em qualquer outra coisa disso que a gente fala todos os dias. Então, se a gente pelo menos está estudando isso, se a gente está se dedicando a fazer, não só estudar, já demonstra, sim, um grau de entendimento e de evolução. Não que seja um alto grau, mas já demonstra, sim, algum adiantamento. É só a gente comparar a nossa sociedade, o nosso mundo hoje, algumas pessoas e outras pessoas, né? Quantos estão totalmente imersos e entregues à materialidade, quantos estão realmente acordados, despertos para o mundo, como fala o Paulo, né? E isso que você falou, de só depende de nós, é até uma coisa que a gente estava conversando, né, Raquel e eu, daquela passagem, daquela pergunta, né, no Livro dos Espíritos, que fala que precisava mesmo, né, para a nossa mudança, para a gente conseguir tudo, é só força de vontade, é só vontade, né, e um esforço pequenino mesmo, que a gente já ia conseguir fazer grandes coisas e a gente não consegue. Pode falar, Conceição. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já tive, assim, crítica. E a pessoa fala assim, olha, o que você vai fazer agora? Eu falo, não, agora eu vou fazer estudo, né? Sobre o Evangelho do Espírito. Larga a mão disso, isso é bobeira. É, Eu ouvi muito isso, gente. Eu acho que é, fazer o quê, né? e não só isso, isso é um ponto, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, se toda terça-feira você vai ajudar os moradores de rua, toda terça-feira você vai, compra pão e fica distribuindo para aqueles vagabundos que não querem nada com nada, que ficam lá no farol Não é? bebendo. É. Então, são pessoas assim que não conseguem entender ainda, né? Primeiro que não importa o que o outro está fazendo, o que ele está fazendo, ele vai responder a Deus o que ele está fazendo. Assim como nós, o que nós estamos fazendo, nós vamos responder a Deus. Então, se Jesus nos ensinou, nos mostrou qual era o caminho, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, lá a gente não vai mais poder alegar ignorância, dizer que não conhecia, então nós precisamos fazer o que nós sabemos que deve ser feito. Não dá mais para a gente ficar fingindo, né? Falando assim, não, que Deus cuida de cada um, né? Que Deus cuida, ou que, como às vezes a gente escuta, não, quem tem que cuidar disso é o Estado, a gente já paga os impostos para o Estado cuidar, né? Então, Hum.
às vezes a gente escuta críticas nesse sentido, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. O nosso espírito grita muitas vezes conosco, né? Quando nós nos afastamos ou quando nós negligenciamos de alguma forma aquilo que nós sabemos que devemos fazer. A gente fica triste, a gente fica depressivo, amuado, fica inquieto, ansioso, é como se estivesse faltando alguma coisa, e a gente fica naquela impaciência, porque a gente sabe que está faltando. E muitas pessoas que passam pelos mesmos sentimentos, as mesmas sensações, procuram médicos, remédios para calar o espírito, né? Porque, na verdade, às vezes a medicação, quando ela é tomada nesse caso, né, quando a pessoa não busca a espiritualização, fica ali naquela ansiedade e tudo mais, ela toma às vezes a medicação, ela toma justamente para calar o seu espírito. Pessoas às vezes fazem isso com drogas, com álcool também, né? Tipo, a pessoa às vezes está lá em casa e ela fica naquilo, nossa, mas o que eu vou fazer? Né? Aí vai atrás de uma festa, vai atrás de uma coisa, justamente para silenciar essa voz, essa coisa que chama ele para fazer algo produtivo na vida, né? Mas essas críticas a gente vai sempre escutar, né? E a gente sempre escuta de todas as formas, né? Mas a gente tem que manter sempre o foco, certo? Então vamos lá, vamos para o subitem esquecimento do passado. Você quer ler então esse subitem, Eduardo? Para me ler tá meio difícil. Tá Eu tô com difícil, a né? vista aqui meio... Não, a vista tá boa, tá tudo legal, mas eu não quero Para não forçar forçar, tanto. né? Tá Tá. bom. Então, Raquel, Posso lê para a gente, continuar? por favor. Isso, Tá? por favor. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo entravar nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao renascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal, e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de se lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade,
o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga durante a vida exterior de relação, mas a falta da lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Olha aí. Então, gente, primeira coisa, né, quando a gente pensa no véu do esquecimento, a primeira coisa é a gente ter essa certeza, né, esse entendimento de que é realmente uma coisa que Deus quer, né, que Deus fez dessa forma justamente porque tem um sentido. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores, né? Então, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar e entender é realmente que se o véu do esquecimento existe, ele tem uma utilidade. Tá, mas e se a gente começa então a analisar qual é essa utilidade, né? Bom, com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Bom, então, se Deus quis dessa forma, a gente pensa assim, então por quê? Por que que é melhor, então? Por que que Deus quis que fosse dessa forma? Se nós nos lembrássemos do passado, do que nós fomos e como nós vivemos, como seria a nossa relação com as pessoas com quem vivemos nessas outras existências, né? Ou seja, se nós, numa existência passada, por exemplo, fomos um capataz ou um senhor de fazenda, e agora estivéssemos ali com aqueles que foram nossos escravos, como seria a nossa relação? Como nós nos olharíamos? Será que teria respeito, por exemplo, entre um filho e uma mãe, se ambos se reconhecessem ali como inimigos no passado? E existiria amor? Conseguiria ele manter esses laços ou existir esses laços? E o nosso livre-arbítrio, será que ele não estaria então comprometido por conta dessas lembranças? A gente conseguiria agir da mesma forma, ter a mesma liberdade de pensamento e de ação? Certamente que não, né? Nós não conseguiríamos nem mesmo manter um relacionamento se nós ali estivéssemos de frente com aquele que nos fez tanto mal ou que fez mal às pessoas que amamos. Então, é necessário realmente que nós não nos lembremos do que nós passamos, do que nós vivemos, para que, naquele momento em diante, possamos construir algo novo, um relacionamento novo, né? Um laço, ou criar ou estreitar um laço, né? O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas. Olha que importante. E como isso seria? Se nós, como eu acabei de falar, eu, por exemplo, como escravo, e de repente agora um parente meu era um capataz, aquele que me açoitava, como que eu vou conseguir ter para com ele algum sentimento de amizade, de amor, de respeito, não é? E a gente renasce no mesmo meio, com as mesmas pessoas, invertendo as posições, né? Para que a gente possa ali reconstituir os laços, para que a gente possa sair daqui com sentimentos diferentes um pelo outro. Então é necessário que a gente esqueça o que o outro nos fez, a questão de também do orgulho. Se nós fomos alguém realmente importante numa existência passada, que tenha feito grandes coisas, né? Será que ao aqui reencarnar nós não vamos nos sentir também com esse orgulho? Se nós fomos um rei, um príncipe, ou se nós fomos assim de uma alta patente militar ou coisa do tipo, aí nós vamos estar aqui com todas essas lembranças, nós não vamos nos querer sentir assim, como se fôssemos ainda da realeza, ou como se tivéssemos ainda algum tipo de patente.
Então, é necessário que a gente esqueça, sim, porque nós vamos reencarnar no mesmo meio, com as mesmas pessoas que vivemos nas outras existências, e se nós nos lembrarmos de como foi, isso atrapalharia as nossas remissões, né, a reconstituir esses laços. Bom, aí ele fala assim, né, que Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e que pode nos bastar. E olha que importante, ó, a voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os traços característicos daquilo que fomos, daquilo que vivemos e que a gente traz como forma de nos ajudar a passar atualmente pelas nossas dificuldades. Lembra que eu sempre falo, né, que mudam-se os atores, muda o cenário, mas o enredo é sempre o mesmo. A história é sempre a mesma. Ou seja, essas nossas tendências instintivas é que vão nos mostrar o nosso grau de evolução ou o que a gente vinha fazendo. Se eu, por exemplo, venho nessa existência e tenho essa forte tendência, por exemplo, à violência, estou sempre buscando esportes violentos, né? Sempre buscando lutas, competições, eu fico ali feliz, né? Me compraz, por exemplo, uma luta onde há sangue, onde há um vencedor, onde há um perdedor. Isso mostra as minhas tendências, mostra o que eu vinha fazendo nas minhas últimas existências, mostrando o que eu devo trabalhar, né? Outra questão é a voz da consciência, que diz justamente nas situações que se repetem como eu devo agir. Se a gente observar na nossa vida, existem sempre situações que estão constantemente se repetindo. E a gente precisa observar, porque sempre a nossa consciência vai nos dizer o que devemos fazer. Se é algo comum, provavelmente a nossa consciência não vai falar nada. Mas se é algo que realmente a gente veio para trabalhar, que a gente veio com dificuldade, que a gente precisa vencer, sempre que a gente passar por essas situações, a nossa consciência vai pesar muito, a gente vai sentir muito, aquilo vai ficar sempre pensando, repensando, sentindo, ressentindo, porque é algo que a gente veio trabalhar e que a gente precisa resolver. Então, é só a gente observar ao longo da nossa existência que a gente vai ver esse enredo que se repete com cenários e atores diferentes, mostrando para a gente que é o que nós devemos ter um foco maior, porque é o que nós precisamos modificar e trabalhar. Então, veja, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento, Deus permite de outras formas que a gente se lembre, que a gente perceba o que a gente vem fazendo para que a gente possa mudar. A gente não lembra exatamente as parcelas, né, os dividendos, mas a gente lembra sempre o resultado. Fica sempre ali mostrando qual é o resultado. A gente não precisa lembrar efetivamente de cada um dos atos, mas a resultante desses atos fica na nossa consciência, na nossa intuição, entende? Então, essa intuição, essa voz que grita na nossa consciência, vem realmente do conhecimento adquirido e das nossas lembranças que são nossas. Há um véu do esquecimento, como a gente vai ver aqui, que ele é temporário, né? Que quando a gente ingressa, quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente recorda, a gente, né, volta a ter essas memórias. Nem sempre elas vêm uma vez, né? Elas vêm parcialmente, à medida que a gente se esforça, que a gente procura pensar e relembrar, elas vêm, justamente para que não haja um choque muito forte para o espírito, né? E a gente vai ver também que essas lembranças podem acontecer em desdobramento, e quando a gente retorna para cá, se a gente souber aproveitar, como ele fala ali, a gente pode também trazer para os acontecimentos atuais e nos ajudar a resolver. Então, ó, ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez, né? Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Veja que eu falei, então,
se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa dada ao roubo, né, ou tipo de enganação, de tirar proveito das pessoas. Isso é uma tendência, uma coisa que não é que ele, eu vim nessa existência agora com isso para trabalhar isso. Não, isso ele já vem desenvolvendo e fazendo ao longo de muitas existências. E ele vem nessa para trabalhar, né, para realmente, como a gente falou lá, né, para limpar essas chagas, para purificar. Então, ele vem demonstrando essas mesmas tendências para modificá-las. Então, não importa o que ele fez, né? Não importa as outras coisas que ele fez nas outras existências, mas sim o produto dessas vidas, né? Do que ele fez nessas outras existências, que é o que ele vai precisar mudar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aí ele fala para gente, né? Eu Sendo quero. nisso que... pode falar. É só um detalhe, é que eu estava pensando, né? Eu acho que a melhor forma da gente é, evoluir, eu creio, é a gente se autoconhecer. Porque quanto mais a Uhum. gente se conhece, quanto mais a gente se observa nesse sentido, né, de ver quais são as nossas inclinações, o que que a gente costuma fazer, o que costuma chamar a nossa atenção, até mesmo nos outros, porque às vezes a gente fica. Eu lembro que uma vez, numa palestra, falaram assim: você não pode falar de física se você não conhecer sobre física. Se alguém estiver falando sobre física, você vai ficar quieto se você não souber nada. Se você está falando sobre aquilo, é porque aquilo tem dentro de você. Pode não ter nessa vida, mas já teve. Então, às vezes, você repara, fica criticando muito alguma coisa que você não tem, mas fica criticando no outra pessoa, provavelmente é porque você já teve. Então, assim, são pequenos detalhes que, se você souber se observar, vai ajudar muito nessa situação, né, de você tentar se melhorar e tentar se depurar, né? Era só isso. Exatamente. É a questão até, né, que influencia aí, que influi na indulgência, que é justamente isso. Coisas que a gente observa muito nas outras pessoas, que a gente às vezes até critica assim, como um erro, lembrar que hoje a gente consegue observar e enxergar o erro, provavelmente porque nós tenhamos cometido os mesmos erros, tenhamos chegado ao entendimento do erro e começamos então a praticar, né, fazer o contrário ou fazer o certo. E aí a gente observa a pessoa fazendo errado e a gente acaba querendo criticar. Por isso que a gente deve ter indulgência, porque lembrar sempre que o que nós criticamos no outro, aquilo que enxergamos de errado, provavelmente, né, a gente hoje tem esse entendimento por ter enxergado isso em nós, em outras existências, em outros momentos, né? Então a gente às vezes critica muito a pessoa que só vive no mundo material, só quer saber do mundo material e que não quer saber de nada do mundo espiritual. Provavelmente a gente já foi assim. Então hoje a gente sabe o quanto é errado, o quanto é difícil, o quanto a pessoa vai sofrer. A gente vê aquilo e fala: nossa, meu Deus, como a pessoa pode ser assim? Nós também já fomos assim. E hoje isso nos causa esse, essa visão, né? Nos causa esse peso, justamente porque nós chegamos a esse entendimento e chegamos sofrendo como aquela pessoa sofreu. Então, por isso da indulgência, né? Mas, como você falou, Raquel, é justamente assim, é observando a nós mesmos, né? Conhecendo a nós mesmos, né? Conhece, conhece-te a ti mesmo, justamente nesse sentido de olhar como você reage ao mundo, às outras pessoas, quais são as ações que são constantes na sua vida, as situações que estão sempre se repetindo e por quê, como você age diante delas, você tenta mudar? Não. Você acha que você é assim mesmo e vai querer ficar assim mesmo para sempre? E essas situações, então, elas param de acontecer, ou aí que elas acontecem com mais frequência e mais intensidade? Tá, então se elas acontecem com mais frequência e mais intensidade, o que que isso quer dizer para você? Se a gente não tiver esse olhar crítico e não parar para ficar analisando e viver a vida do modo automático, as expiações elas vão acontecer com maior frequência para que nós acordemos, porque essa é a intenção, né? E nós vamos acabar sofrendo mais, né? Então, precisamos ter esse olhar realmente de ver as coisas que estão acontecendo conosco, buscar mudar, nem que seja pelo menos uma delas, e nem que seja pelo menos um dia, depois a gente consegue uma semana, um mês,
e não se preocupar realmente, porque nós não vamos sair daqui perfeitos, não é? A nossa intenção de reencarnar aqui não é de depurar. A depuração, ela acontece num processo, né? A decantação, a depuração, é tudo um processo, né? A destilação é tudo um processo. Ela passa por aqui, aí depois ela vai para um outro, ali cai uma gotinha, daquela gotinha, né? É como, por exemplo, no Livro dos Espíritos fala, né? Que ele cita como exemplo justamente a uva, né, a parreira, que é o que nós somos, né? A gente passa ali, o bago da uva seria, né, o nosso corpo e o suco ali dentro é a essência. Então, quando a gente vem aqui, é esmagada essa casca e o que sai depois dessa casca é a essência, é o suco, né, algo mais depurado. Então, não precisamos nos preocupar porque nós não vamos sair daqui perfeitos, mas nós vamos nos depurar. Essa é a intenção de passar por essa existência, né? E, bom, aí ele continua falando para a gente o seguinte, né? Isso é muito importante a gente guardar, gente. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal. Vamos ouvir a nossa consciência, né? Diante de tudo aquilo que acontecer, vamos ouvir a consciência. Se a gente acha que é mal, se é bem ou é mal e por quê, né? Provavelmente vem das boas resoluções que nós tomamos. Então, pode falar, Eduardo. Então, eu penso assim, nós temos que ficar mais atentos, não com as nossas ações, e sim com as nossas reações, né? A maneira como nós reagimos aos acontecimentos do nosso dia a dia, no nosso, na nossa, na nossa vida. Exatamente. Como nós reagimos, a maneira de As nós nossas. reagirmos para encarar Uhum. as dificuldades que vão aparecer. E, e é no nosso dia a dia que a gente vai aprender a encarar os problemas que não vão deixar de aparecer enquanto nós estivermos nessa vida. Exato. Quanto mais nós vamos resolvendo as nossas dificuldades, mais elas vão aparecendo, né? Porque é disso que se trata. Nós estamos aqui realmente para evoluir, para colocar mesmo em prova tudo aquilo que nós aprendemos ou que achamos que aprendemos. Então, todos os momentos vão ser aproveitados, porque, gente, estar aqui encarnado é algo muito difícil, né? Não é algo simples, né? Mesmo, por exemplo, às vezes em caso das encarnações compulsórias, né, que são casos mais extremos, que aí é quando o espírito ele não tem a condição realmente de construir ou de escolher a sua próxima existência, ele está tão preso a outros sentimentos e a outros fatores que ele acaba reencarnando, né, por misericórdia divina, compulsoriamente. Ele não cria ali um plano reencarnatório, é dado a ele a oportunidade de reencarnar para que ele possa tentar melhorar aquilo que ele veio aqui fazer e não conseguiu. Mas, tirando esse caso, a gente passa por um grande processo na erraticidade até conseguir a oportunidade de reencarnar. A gente sabe muitas vezes que casos que as pessoas precisam reencarnar com outras pessoas para se redimir de erros do passado, que são essas pequenas chagas, às vezes, que nos impedem de avançar, como até tem um livro, se não me engano, acho que é do Chico, que fala justamente do caso de uma pessoa que, para ele ir para um mundo melhor, né, um mundo já de regeneração, ele precisava ainda se reajustar com um espírito que ele teve problemas no passado e que ele não conseguiu. Só que isso ele dá na erraticidade, e ele descobre que ele precisa se redimir com esse espírito para poder avançar. E acontece que o espírito ainda está encarnado. Ele precisa esperar o espírito desencarnar. Depois que o espírito desencarna, ele acaba indo para um lugar que ele não consegue encontrar. Ele demora muito tempo ainda para achar esse espírito. Quando ele acha o espírito, ele precisa convencer esse espírito a querer reencarnar com ele, para que eles possam resolver ali as dificuldades dele. Depois que ele aceita, existe toda uma preparação ainda para essa reencarnação, entre estudos,
não vai ser só para isso que eles vão reencarnar. Então, ele precisa se preparar para outras atividades e outras coisas que ele vai fazer. Então, isso levou mais de 300 anos para ele conseguir reencarnar com esse espírito e tentar se redimir e poder avançar. Então, reencarnar é algo muito difícil, algo que precisa também de outras pessoas ali, de outras situações ali, para poder acontecer. Então, estar aqui é algo muito difícil e todos os acontecimentos, todos os momentos que nós estamos aqui, são realmente muito proveitosos e aproveitados pela espiritualidade para nos ajudar, né? Então, cada minuto aqui é importante no sentido de ensino e de aprendizado. Pode falar, Eduardo. E assim também, eu digo, tem espíritos que estão lá que desencarnaram e vão ficar muito tempo para reencarnar. Esses espíritos que estão cristalizados no mal, esses espíritos perversos, essas pessoas que a gente vê por aí, né? Que a gente ouve falar, que Isso. mataram tantos, que fizeram muito mal às pessoas, esses espíritos também não vão, não é que ele vai chegar lá e vai voltar, não, não, Não não. vai, não vai. Tem muitos que eles precisam realmente tomar consciência do erro que cometeram, querer realmente mudar, para aí ter a oportunidade de reencarnar, né? Muitos passam, às vezes, muito tempo nos umbrais ou em lugares parecidos, e lá eles se sentem reis, se sentem os donos, né? Porque tem todo o poder, tem tudo aquilo que eles sempre quiseram. Só que o que a gente sabe? Que nós somos espíritos imperfeitos e que estamos fadados ao progresso. Nós podemos sim ficar estacionários, estagnados, mas nós fomos feitos para progredirmos. Vai chegar um momento em que aquele estado vai ser assim, vai se tornar uma ociosidade para aquele espírito. Ele vai cansar-se de viver daquela forma, de somente obter os mesmos resultados. Ele faz as mesmas coisas e obtém os mesmos resultados. Ele vai cansar-se daquilo, porque a gente é assim. Coloca a gente numa empresa 50 anos fazendo a mesma coisa, por mais que a gente seja chefe, a gente vai cansar de fazer aquilo. O espírito é a mesma coisa, ele vai cansar-se daquela posição, ele vai querer algo a mais, ele vai começar a entender que aquilo é muito pouco, que ele tem maior capacidade de fazer outras coisas, ele vai querer progredir. Então, aí, nessa condição, ele vai observar tudo que ele tem feito e vai querer mudar. E isso, como o Eduardo falou, isso leva, às vezes, muitos anos, de ação e reação, fazer a mesma coisa e receber o mesmo resultado, até o momento que ele realmente cansar-se daquilo, né? É quando a pessoa cansa do mal. Ela cansa de fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados, porque por mais que ele se sinta assim poderoso por fazer o mal e ver as pessoas ali de certa forma sucumbirem à sua vontade, seu ato malvado, ele começa a ver que ele não ganha nada com isso. Ele, muito pelo contrário, ele ganha mais inimigos. Ele não tem ninguém que goste dele, ninguém que queira ficar perto dele, ninguém que realmente goste dele. Ele começa a sentir realmente o peso das ações. É muito interessante a gente observar isso, porque por mais que a pessoa fique muito tempo no mal, uma hora ela cansa de ficar no mal, né? De fazer sempre a maldade. E por mais que a pessoa, o espírito, possa ficar estagnado, ele certamente uma hora vai querer realmente progredir, né? Tá? Bom, e só aqui também, né? Depois ele continua assim: de resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Entrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. E isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono, em que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Ele está falando o seguinte, que esse ponto nosso de lembrar depois que a gente desencarna é algo parecido com o nosso sono aqui, em que a gente dorme e no dia seguinte a gente acorda e a gente consegue lembrar o que a gente fez ontem, o que a gente fez anteontem, né? Então, quando a gente acordar, o sentimento vai ser justamente nesse sentido, né? De algo momentâneo, como se momentaneamente a gente tivesse deixado de ter aquela lembrança. Então, a gente vai despertar e aí a gente vai
É como se a gente acordasse no sono aqui, nos lembrando do que fizemos ontem e anteontem. Olha que legal, isso aqui mostrando para a gente como que vai ser a nossa lembrança, ou essa reativação da lembrança, quando nós desencarnarmos. E aí ele fala que também não é só depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, né? Então ele só não tem quando está aqui encarnado, quando está acordado no mundo e encarnado, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. E ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Muitas vezes, quando a gente dorme, né? E às vezes a gente, por exemplo, antes de dormir, a gente está passando por uma aflição, uma dificuldade, e a gente dorme com aquilo, querendo entender, querendo saber por quê, o que que a gente fez, como a gente pode arrumar aquilo, consertar, melhorar, e a gente dorme pensando nisso. Às vezes, quando a gente acorda, é como se a gente acordasse assim com uma sensação da certeza de que aquilo que está acontecendo é para o nosso adiantamento, é o melhor para nós. A gente às vezes acorda com o entendimento de que nós fomos pessoas ruins e que fizemos algo e que aquilo é merecimento no sentido de aprendizado ou mesmo de remissão de um erro do passado. Isso depende muito de cada um, mas eu acredito que todos aqui já têm passado por uma situação assim, de dormir pensando num problema e no dia seguinte acordar assim com entendimento, uma resignação maior, né? A gente acorda assim com uma força que a gente nem sabe de onde veio, ou com a certeza de que aquilo vai passar e que aquilo vai melhorar, ou com a certeza de que aquilo que está acontecendo é realmente necessário, é algo já previsto. Às vezes tem casos em que a gente sonha com determinado acontecimento e que explica de uma maneira às vezes até superficial, simples, mas explica aquela situação. Às vezes a gente tem dificuldade com um parente e a gente sonha numa vida passada com um acontecimento que explica aquela nossa dificuldade, ou a gente acorda com a lembrança de que a gente fez ou que a gente fazia algo que explica aquilo que nós estamos sofrendo hoje, né? Então, muitas das vezes a gente retoma ou a gente volta com alguma sensação das lembranças da vida passada, de coisas que nós fizemos. É uma coisa muito difícil de explicar, mas é uma coisa que que acontece muito, né, com todos nós nesse sentido de no sono ter através, né, de encontros com outros espíritos, com mentores que às vezes vêm conversar conosco, nos relembrar dos nossos compromissos, do nosso plano reencarnatório, e aí a gente acorda com aquela coisa, não, tá tudo certo, é isso mesmo, né, o que está acontecendo é o certo, logo vai passar, enfim. Durante o sono acontecem muitas coisas que a gente também às vezes não lembra, depende do espírito, do espírito encarnado. Tem muitos espíritos que conseguem ter essa sensibilidade maior de lembrar. Às vezes, por questão mesmo de ajuda dos espíritos, eles criam formas e mecanismos de fazer com que a gente se lembre do que aconteceu durante o sono, para nos ajudar com as nossas dificuldades atuais. Tem isso também, né? Mas, de fato, aqui quando a gente fala das lembranças, elas nunca são esquecidas, elas ficam ali realmente sob um véu. Esse véu, ele é um véu que, a partir do momento que a gente retorna ao plano espiritual, ele é retirado. Essa lembrança, ela não sumiu, ela está dentro de nós, existe somente um véu mesmo. Quando a gente está em desdobramento durante o sono, a gente pode ter acesso a ela também. Pode falar, Eduardo. Olha, nos livros do André Luiz, então, a maioria deles,
No desdobramento, nós também estamos aprendendo. Nós também Isso, aprendemos no desdobramento. No muito. desdobramento, nós também participamos de como? Auxiliando em, não digo missão, é uma coisa muito assim, mas É participando mais de para. tarefas, É, uma tarefa. sabe? De ajuda a espíritos que estão até que estão passando por dificuldades pior que a nossa, tanto desencarnados como encarnados. Então a Isso. gente também participa dessas tarefas no nosso desdobramento. Aí vai depender do grau de cada um, quer dizer, da Exato. nossa entrega, da nossa Isso. dedicação, da nossa boa vontade, de tudo isso, né? O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer no plano espiritual, tanto quanto desencarnarmos, tanto quanto nos desdobramentos. Então, se nós estamos aqui estudando, frequentando uma casa espírita, nos preocupando com a caridade, querendo ajudar os nossos parentes, querendo trabalhar as nossas dificuldades, a nossa moral, isso é um desejo constante do espírito. Não é porque ele está encarnado que ele está pensando isso. Isso é da nossa essência, isso é nosso. Quando a gente desdobrar no sono, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai buscar ajudar, vai buscar estudar, vai buscar tendo contato com o nosso mentor. Se nós estamos aqui vivendo uma vida material, querendo saber de festa, de uso de bebidas, de qualquer outra coisa, e aí a gente, quando desdobrar, a gente vai para o mesmo lugar. Lembra quem são os nossos companheiros? Quem são aqueles que compartilham dos nossos sentimentos? Que são obsessores e que nem sempre são obsessores diretos, são obsessores indiretos, ou seja, eles são atraídos mais pela faixa mental que nós emanamos do que realmente por busca deles para nós. Então, às vezes, a gente está aqui, vivendo no mundo material, pensando só no materialismo, só em festa, em comprar, enfim, só na matéria. Nós estamos com esses irmãozinhos do nosso lado. Quando a gente vai em desdobramento, a gente vai com eles atrás daquilo que a gente quer, né? A gente está encarnado e está querendo aquilo. Quando vai em desdobramento, vai mudar, vai virar santo, porque ele se desdobrou. Opa, não, agora eu estou emancipado do meu corpo, né, momentaneamente. Agora você, o espírito bom. Não. Agora, se nós estamos aqui cientes da nossa imperfeição, buscando melhorar, estudar. Sabemos que nós erramos, mas nós não estamos preocupados com o nosso erro, nós estamos preocupados em não errar mais, em fazer o certo, em estudar, em estudar possibilidades e meios de melhorar, de ajudar os outros. Então, estamos atraindo espíritos com o mesmo pensamento, além de logo manter o nosso mentor mais próximo de nós com esse pensamento. Quando a gente estiver em desdobramento, a gente vai ser levado pelo nosso mentor, ou pelos bons espíritos, a esses lugares de estudo, de palestras, ou de trabalhos de ajuda, outros centros espíritas. A gente pode ir também como trabalhadores emancipados, vamos dizer assim, né? Em desdobramento, nós vamos poder participar no plano espiritual nessas casas espíritas. Quem é que nunca sonhou que estava numa casa espírita, ou que estava vendo uma palestra, ou que estava trabalhando no passe, ou que estava vendo alguém trabalhar numa casa espírita? A gente trabalha na casa espírita encarnado e desencarnado, acordado ou em desdobramento, se a gente quiser, se for da nossa essência, se for o nosso pensamento. Por isso que a nossa grande preocupação em desencarnar é se nós estamos aqui acordados mesmo para poder voltar. Não é se nós vamos ou não estar no umbral. Isso daí pode ser, mas se nós tivermos entendimento, se nós tivermos com o pensamento mesmo centrado, a gente pode até passar pelo umbral, mas caminhar por ele. A gente não vai buscar um lugar ali onde a gente caiba, onde a gente possa ficar. A gente vai passar por ele como quem, não, aqui não é meu lugar. Eu estou aqui por uma necessidade, alguma coisa, mas eu vou para outro lugar, vou chamar a ajuda dos meus irmãos, vou pedir a Deus perdão. E você tem entendimento que não é ali que você quer ficar. Agora, se você desencarna e aí você vai para um lugar onde tem festa, onde tem balada, onde tem álcool, onde tem droga, onde tem um monte de coisas que te atraem, por que que você vai querer ficar lá?
Agora, se você não quer mais isso, se não é mais uma condição sua, se não é algo mais que te felicita, mesmo estando ali, você não vai querer ficar, vai te incomodar. É a mesma coisa, o contrário também acontece. Às vezes a pessoa se incomoda numa igreja, no centro espírita, numa sala de passe, a pessoa se sente incomodada, né? Então, a grande questão é essa. O nosso pensamento já mudou. Nós já queremos algo diferente. Então, nós vamos sim trabalhar e vamos estar trabalhando tanto encarnado quanto desencarnado, quanto em desdobramento. Às vezes a gente volta até cansado para cá. Nem sempre é porque a gente estava fazendo coisa errada, não. Porque realmente a gente estava trabalhando e isso às vezes transpassa, melhor dizendo, para o corpo físico. Mas nem sempre é porque nós estávamos em lugar ruim, não. Às vezes é porque nós estávamos trabalhando mesmo, em auxílio aos nossos irmãos. Pode falar, Eduardo. E também tem muita gente fala assim, porque a coluna espiritual do nosso lar, a coluna espiritual do nosso lar, ela está localizada na zona umbralina, está em pleno umbral, está perto do umbral lá. Então, Certinho. Na verdade, e qual a tarefa lá? Resgatar aqueles espíritos que estão pedindo ajuda, que estão carecendo de ajuda, para sair do estágio das profundezas, das trevas, para ser reeducados na casa, nas colônias espirituais. Porque também outra, lá também o trabalho é incessante. Não é como as pessoas, porque morreu, vai descansar. Quantas vezes a gente ouviu falar isso? é, Foi um descanso, morreu, vai descansar, não tem descanso, não tem nada disso, não. não tem E essa é descanso. uma questão, até o que você falou agora também, relacionada àquilo que você falou anteriormente. Qual é a nossa reação, né? Ou seja, se você de repente se vê no umbral, numa região umbralina, qual é a sua reação? Às vezes, por exemplo, é como se a gente imaginar. Se você está de repente se vê num hospital, se vê de repente num hospital de queimados, ou num hospital militar, né, de guerra, o que que você vai sentir? Qual é a sua reação? Você vai se desesperar? Você vai se perguntar o que você está fazendo ali, meu Deus, por que que eu estou aqui no meio dessas pessoas? Se você vai para um hospital onde é tratado pessoas com hanseníase, né, a que a gente fala da lepra, qual é a sua reação? Ou seja, você vai se colocar em ajuda, vai buscar ajudar as pessoas, ou você vai criticá-las, você vai maldizê-las, você vai querer fugir dali? Qual é a sua reação? Se você chegar e estiver no umbral, qual é a sua reação? De se preocupar unicamente com você, o porquê você está ali, maldizer ou criticar a Deus, você que sempre é uma pessoa tão boa, que fez tanta caridade, está ali agora no umbral, ou você vai buscar ajudar, vai buscar tentar ajudar as pessoas que estão lá, vai tentar ser útil de alguma forma, né? Você vai ter humildade de falar, não, se eu estou aqui é porque Deus quer, ou para eu ajudar, ou para eu passar por isso. Qual é a sua reação? Então, às vezes, a gente se passa num lugar e se demora naquele lugar porque a gente não tem a reação adequada. O André Luiz, quando ele está na casa e ele vê a sua esposa ali casada, né, em segunda núpcias ali com outro homem, ele fica tão revoltado, né, a sua reação diante daquele acontecimento é tão negativa que ele automaticamente, o pensamento dele volta, faz com que o espírito volte ao umbral. Lembra? O nosso pensamento está o nosso espírito estará onde está o nosso pensamento. Então, o pensamento dele fez o espírito transportar de novo para o umbral. Essa foi a reação dele diante daquele acontecimento. Então, é a mesma coisa conosco. Se nós um dia desencarnarmos, ou melhor, ou no dia que nós desencarnarmos e nos vermos ali no umbral, que a nossa reação seja positiva, né? Que a gente saiba que tudo que acontece é mesmo por vontade de Deus. E até mesmo aquele lugar não foi criado por um ser maligno, por um ser
que seja tão poderoso quanto ele. Na verdade, criado por mentes perturbadas de seres em evolução e que estão num grau ali de doença mesmo e criaram aquele ambiente. Mas que se nós estamos ali, podemos sair de lá, não é? Por um esforço pequenino, lembra? O pensamento. Se nós podemos estar no umbral, mas nós podemos estar de jaleco branco ou podemos estar com trapos e farrapos. É a gente que escolhe. Estar no umbral como um jaleco branco é bom? É melhor? Então, não, se eu estou no umbral como socorrista, beleza. Agora, se eu estou no umbral como um necessitado de socorro, aí já não é legal? Aí já não é bom? Aí eu não sou evoluído? Qual é a nossa reação diante dessa situação? Então, é sempre a humildade. Se nós estamos no lugar, vamos fazer o melhor. Se nós estamos, às vezes, lembra que a gente fala sempre, precisamos aprender a florir onde fomos plantados. Isso se aplica a tudo. O umbral, ele é simplesmente uma passagem. E não necessariamente vai ser uma passagem longa se a gente quiser. Basta que o nosso pensamento seja o correto. Humildade, pedir perdão realmente pelas nossas dificuldades. Se você está ali, então que você possa ajudar. Porque se você quer estar ali, mas com um jaleco branco, não, eu quero vir para o umbral, mas como socorrista. Agora, como necessitado, eu não quero estar. Lembra? Então, é o pensamento que muda. Se você está lá, e mesmo em farrapos, mas se o seu coração é realmente de socorrista, você vai buscar e ajudar os seus irmãos, mesmo estando ali necessitando de ajuda. Se você, de repente, acordar num lugar ruim, busque fazer o melhor, busque ajudar quem está em volta. É difícil, né? A gente está aqui acostumado, a nossa vida, de repente, muda tudo drasticamente, a gente se vê numa situação assim, mas a gente precisa ter essa calma, essa tranquilidade, que é algo que nós estamos exercitando aqui diante dessas expiações esparsas, né? Porque elas não são contínuas. Se a gente observar os nossos sofrimentos, eles não são contínuos. A gente passa mais tempo nos momentos de quietude e de felicidade do que realmente em expiação. Ou seja, a gente passa mais tempo sem nada acontecer, tudo assim meio suspenso e em momentos de felicidade do que em expiação. A gente é que acha que a expiação, por ser mais dolorida, mais dolorosa, né, a gente acha que passa muito tempo. Mas analise, pense quanto tempo você passou realmente numa expiação e quanto tempo você passou de calmaria e de felicidade, né? Então, no umbral vai ser a mesma coisa. Nós vamos talvez precisar exercitar esses momentos de passar por expiação, mas precisamos fazer lá como estamos fazendo aqui, ter resignação, ter humildade, saber que somos espíritos imortais, que o nosso pensamento é tudo, que um esforço de vontade do tamanho, né, de um grão de mostarda é o suficiente mesmo para a gente conseguir mudar e transportar as montanhas. Basta que a gente realmente tenha o pensamento certo. E é por isso que é importante o estudo aqui e esse desenvolvimento que a gente faz fora daqui, né? Que a gente lê, absorve, tanto aqui em palestras que a gente escuta e ouve na internet, outros assuntos que a gente lê, tudo isso vira ali realmente um banco de dados para a gente mudar as nossas ações. Então, tudo isso faz parte do montante quando a gente for retornar lá, e a gente não pode esquecer disso. O que a gente está adquirindo aqui vai servir lá também. Assim como o que a gente adquiriu lá está servindo aqui. Bom, nós vamos encerrar aqui no item 12, que são os motivos de resignação. E aí a gente vai ver o porquê de sermos resignados, né? E aí a gente vai entrar realmente naquela questão de Jesus, né? Que ele vai falar que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? E ele vai sempre dizer, mostrar para a gente que quanto mais a gente for resignado, mais a gente vai encontrando resposta e consolo para as nossas aflições, né? Pode falar, Eduardo. Nós temos que ter consciência que criaturas, nós somos criados para fazer o bem, o Isso. bem.
Nós não fomos criados para fazer o mal, nós somos criados para fazer o bem. Nós sabemos que a força do amor é a maior força que existe, tanto dentro de nós, e a força que rege o universo, todas as Isso, a partículas, tudo que força está, motriz do universo, é tudo. a força é a força do amor. Então É, nós estamos aqui para nós aprendermos a amar, para isso, aprendermos a amar. Então a gente tendo essa consciência, a consciência tranquila, acho que quando a gente desencarna, a gente não vai ter um impacto assim tão profundo. A gente estando exato. nessa tocada de um caminho reto, de fazer o bem para as pessoas. E porque na nossa vida nada acontece por acaso. Nada acontece por Ah, acaso. Se nós nada. estamos aqui nessa noite, é porque existe algum propósito. Sim. E certamente que muito disso foi combinado, foi assim realmente arquitetado lá, sabe? As pessoas que trabalham no centro, as pessoas que buscam os estudos no centro, é só a gente observar que cada um, como foi, né, a sua ida ao centro, como foi a sua ligação ao centro, sempre ficou no fundo aquela coisa assim de como se já soubesse. Nossa, você fala às vezes do espiritismo, mas é algo como se eu já soubesse aquilo, como se eu já tivesse ouvido aquilo. Às vezes tem pessoas que entram na casa espírita, nossa, é como se eu já tivesse entrado aqui, como se eu já tivesse estado aqui. Então, muitas das coisas nossas, assim, são coisas que já foram combinadas, pensadas e arquitetadas antes mesmo de estarmos aqui. Isso que você falou realmente, de nós estarmos aí aprendendo o amor, é justamente porque em todas as situações a gente é convidado a agir com amor. Às vezes a gente age com amor próprio, né, com egoísmo, orgulho, ao invés de amor ao próximo, que é o que Deus, né, que Jesus nos ensinou. Uma coisa importante também para nós espíritas, né, que às vezes a gente sempre vê quando as pessoas se desencarnam e se reconhecem desencarnadas, e elas falam assim: Meu Deus, não adiantou nada ser espírita, eu estou aqui no umbral, não adiantou nada ser espírita, eu estou aqui sofrendo. Nossa, mas veja, quanto tempo a pessoa demorou, né, ao estar em desencarne, estar na perturbação do desencarne, quanto tempo ela demorou para perceber que está desencarnada? Então, aí já é a bênção do espiritismo. Porque antes as pessoas até perceber, entender que estavam realmente desencarnadas, ou que era que estava fora aquele estado, elas já tinham sofrido muito. Às vezes, por imaginar, por pensar que deveria dormir e esperar o juízo final, quantos a gente vê, se eu não me lembro, se eu não me lembro, se não me falha a memória, não sei se é o livro Missionários, eu acho que é Os Missionários, um livro do André Luiz, que ele fala justamente das pessoas que são lá, que estão um hospital espírita dormindo, porque elas acham que precisam dormir e esperar o juízo final, e elas acordam, veem que nada aconteceu e voltam a dormir, e elas precisam ficar naquele estado, lembra? Livre-arbítrio. Não dá para você obrigá-las a mudar o pensamento, elas precisam mudar por si, mas existem os lugares destinados a essas pessoas, né? Então, nós espíritas ainda reclamamos porque a gente se desperta no mundo espiritual, no umbral, e fica indignado. Não, não acredito que eu estou aqui no umbral. E esquece de pensar que, oh, você entendeu que você sabe exatamente o que está acontecendo com você? Olha a bênção que é. E muitas vezes, antes, em outras situações, você passava pela mesma situação e demorava muito e sofria muito até descobrir que estava desencarnado, né? E agora você. Então, é uma bênção realmente. E só finalizando aqui, que o que nós precisamos mesmo é sempre buscar as reações com amor, né? Em qualquer coisa que aconteça na nossa vida, que a gente busque reagir com amor, tá? Isso é o que vai garantir realmente a gente não sofrer tanto, né? Vamos dizer assim. Bom, quem quer fazer a prece de encerramento hoje? Vamos Hum? fazer o amor como meta. Exatamente. Então vamos. Quer fazer a Alguém prece? se, alguém se habilita? Ninguém. Não? Vamos Quer que eu lá. faça então? Você vai fazer, Vai. Conceição?
Pode fazer, se você quiser fazer, Então pode tá bom. fazer. Então eu vou fazer. Então vamos fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, por mais essa noite de estudo, por estarmos aqui encarnados nesse planeta maravilhoso, passando pelas nossas expiações, pelas nossas provas, agradecendo sempre o concurso dos bons espíritos que estão conosco, nos ajudando neste momento. Agradecer a Jesus, nosso modelo e guia, por ter deixado tantos exemplos e entendimentos, ensinos para nós, e dessa forma se torna mais claro a nossa passagem, ou o que nós devemos fazer e como nós devemos agir. Agradecer aos irmãozinhos queridos que são trazidos e ligados a esses momentos de estudo, para assim como nós, através das reflexões e dos estudos, entender a nossa condição, ter as nossas dificuldades, buscar corrigir para poder evoluir e crescer. E vamos ainda pedindo pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco nessa noite de estudo, pedindo para que eles estejam bem, que eles estejam em paz, que não descuide nunca dos estudos e da prática da caridade. E assim, serenos, tranquilos, vamos encerrar então fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, uma Bom, boa noite para todos, um ótimo boa fim de noite. semana e fiquem com Deus. Ótima noite, pessoal. Muito Uma ótima obrigada. noite. Dessa Obrigada, Agradeço a presença de gratidão. vocês. E Boa semana que semana vem para estamos todos. aí de novo. vai. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa